Com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e nós estamos aqui no plano, no propósito, no projeto da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Leitura de hoje, Jeremias capítulos 31, 32 e 33. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as nações de Israel, e elas serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada e achou graça, de certo Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muitos que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das gentes, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, dizei: aquele que espalhou a Israel congregará e guardará como o pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão nas alturas de Sião, e correrão os bens do Senhor ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros, aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, também os mancebos ou os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei o seu regozijo e a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz que ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora os seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, castiga-te-me. E fui castigado, como novilho, ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa e fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso? Crianças das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, me lembro que dele solicitamente, por isso se comovem por eles as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti Marcos, levanta para ti pirâmides, aplica ao teu coração a vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro.
O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que andam como rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens, com a semente de animais, e será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão os pais, comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que bem comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, ou seja, a minha aliança. Eles invalidaram meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim, diz o Senhor, o que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E, se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor. Se puderam ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goá, e todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor, e não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Capítulo 32. A promessa e o sinal da restauração das bênçãos espirituais. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará? E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele fará boca a boca, os seus olhos verão a ele. Ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, seu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade, que está em Ananote, pois tem direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anael, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora.
a minha herdade, porque está em Ananote, a terra de Benjamim, porque tu tens direito da herança, tens o resgate para comprar para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, o qual está em Ananote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto, selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei o auto para a compra de tantos que estavam selados, conforme a lei e os estatutos que estavam abertos. E dei ao alto na compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananel, filho do meu tio, perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, que perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esses autos e esse auto de compra, tanto os selados como o aberto, mete num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos, vinhas nessa terra. E depois que dei ao alto da compra de Baruque, filho de Nérias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra e o teu grande poder, e com o teu braço estendido não te é maravilhosa coisa alguma. Tuas asas tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e criaste um nome, qual é que tens nesse dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais, com maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhes deste essa terra que juraste aos seus pais que lhe havia de dar, a terra que mana leite e mel. Entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Contudo, o que lhes mandaste fizeram, eles não fizeram, pelo que ordenaste que lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui, os valados já vieram contra as cidades para tomá-la. A cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu. E eis aqui está presenciando. Contudo, tu me dissestes, ó Senhor, Deus: compra para ti um campo por dinheiro, e faze o que atestem testemunhas, embora a cidade já esteja dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, queimarão as casas sobre os cujos terraços queimaram incenso a Baal. Ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que tirasse da minha presença, por toda a maldade dos filhos de Israel. E os filhos de Judá, que fizeram e me provocaram a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viram para mim e viraram para minhas costas e o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando, ensinando-os, e eles não deram ouvido para receber o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome,
para a profanarem. E edificaram altos a Baal, e estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar os seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu o meu coração, o que fizeram tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, a qual vos dizeis, já é dada na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu congregarei todas as terras, para onde houver lançado, na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e tornarei a trazer a esse lugar, e farei que habitarem nela seguramente, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho para que me temam todos os dias, para que eu bem os seus filhos e depois deles, e farei com eles um concerto eterno, e não se desviará deles para lhes fazer bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e os planteis essa terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim, diz o Senhor, como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim eu também trarei sobre esse povo todo o bem que lhes tenho prometido. Compar-se-ão campos dessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e na cidade das montanhas, e na cidade das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, que faz isso o Senhor, que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu quero pontuar aqui. Vê que todo mundo cita esse versículo 33, mas olha o contexto da história. Cidade cercada, rei Nabucodonosor para entrar, lá dentro o povo aflito, vai escassez de água, escassez de alimento, a fome, começam a vir as enfermidades proliferar, e eram para eles se entregarem, para eles se render. Deus estava falando, é necessário passar por esse processo, é necessário passar pelo período do cativeiro. Por quê? Porque vocês provocaram isso, vocês fizeram Deus com as suas próprias mãos, deuses de pau, de pedra, de barro, de gesso, colocaram ouro, colocaram prata, criaram bosque, mataram seus filhos, consagraram seus filhos a Moloque. Todo esse mal, eu levantei 1, 2, 3, 4, 5, vários profetas, não deram ouvido, de madrugada, pela manhã, muito pelo contrário, feriu, bateu, lançou na cisterna, mataram, não deram ouvido. Então agora o quê? A consequência dos seus atos. Então agora é necessário, mas agora Deus fala uma promessa futura, depois que vocês passarem por esse cativeiro, eu vou fazer um novo concerto, eu vou fazer uma nova aliança. O que isso mostra? A benignidade, a longanimidade de Deus para com a nossa vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse as causas das suas misericórdias se renovarem, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Perceba e note que a cada manhã a porta da misericórdia continua aberta, mas muitos insistem em caminhar e entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, onde não tem nada a ver, onde eu faço o que eu quero, não é bem assim, estou no século 21. Note, a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus ela é inerrante, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus é suficiente para mim e para a tua vida. Vale a pena nós aprendermos com esse erro aqui, vale a pena nós aprendermos com esses erros aqui, vale a pena nós recalcularmos a rota e voltarmos para o caminho da retidão, e voltarmos a trilhar o caminho da obediência, e voltarmos a separar um tempo para a oração, não o que sobra, não o que resta, não quando dá, mas fazer isso de coração. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro, não segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem sexto, nem sétimo, nem oitavo, nem nono, nem décimo, nem quando 10 se der, mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus consiste em quê? Não em comida nem em bebida, mas em poder, em oração, em santificação, em leitura, em estudo, em meditação. Ei, meu irmão, você é crente, se você não faz isso, está perdendo o teu tempo. Se isso para você é um peso, se isso para você é um enfado, alguma coisa está errada. E o erro não está na palavra, o erro não está no Senhor, o erro está em você. Então te conserta, põe a tua casa no altar, volta a orar, volta a ler Bíblia, volta a estudar, volta a ser pontual no culto, volta a ter prazer em servir a Deus. Para
Para de fazer a obra de Deus relaxadamente, desordenadamente. Para de fazer a obra de Deus como se fosse um peso, como se fosse um cumprimento de tabela. Deus está vendo, Deus está contemplando. Eu falo isso para você do fundo do meu coração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê, meu irmão? Porque naquele grande dia, muitos que você nem imagina lá estarão. E muitos que você tem a certeza que lá estarão, não vão estar. E por quê? Porque estão apenas cumprindo tabela. Deus não quer que ninguém o sirva. Deus não quer que ninguém o adore. Deus não quer que ninguém o cultue. Nem por culpa, nem por medo, nem por ganância. Nada disso. Ele quer que nós realizamos isso por amor. E Jesus segue. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Essas demais coisas que ele fala no contexto de Mateus capítulo 6, a ansiedade acerca do que vai vestir, a ansiedade acerca do que vai comer, a ansiedade acerca do que vai beber, Jesus fala, essas coisas eu vos acrescentarei. Consegue entender? Mas você não tem priorizado o rei. Mas você não tem priorizado o rei do reino. Você não tem priorizado o reino do rei. Você não tem priorizado o Senhor. É simples, é só você olhar. Ó. Hoje nós estamos caminhando na leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus, 312 dias. Estamos na reta final. Estamos na reta final. Para a gente está sendo um sacrifício fazer isso aqui. Ai, é muito difícil. Tem gente que já abandonou. E eu não tenho nada com ninguém. Eu só estou dizendo aqui que é a nossa realidade. É a fraqueza, é a falta de constância, é a falta de prioridade. Mas nas coisas do mundo, nas coisas secular, sempre pronto. Eis-me aqui. Onde é a próxima? Quando vai ser? Como é que eu faço para chegar? Que roupa que tem que usar? Quanto que tem que separar? Quanto que eu tenho que pagar? Qual é a minha parte? Aí a pessoa faz isso. Por quê? Porque vai alimentar a carne, vai trazer prazer efêmero, momentâneo, passageiro. Mas e o espírito? Então, aí ele diz assim, ó, clama a mim. Está mandando o povo clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamar é gritar, clamar é alçar a voz, como o cego Bartimeu clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como a mulher cananeia gritou, Jesus, socorre-me que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Como os 10 leprosos gritaram, cura-nos, Senhor, cura-nos, leprosos. Eles clamaram e todos eles obtiveram resposta. É o que Deus está falando aqui. Clama, grita, pede pela misericórdia de Deus e Deus vai derramar a tua misericórdia sobre a tua vida. A única coisa que você não pode é continuar dessa maneira, meio lá, meio cá. Não está nem frio, nem quente. Está ali morno, no meio termo. É muito perigoso. Porque assim diz o Senhor, versículo 4 do capítulo 33. O Deus de Israel, das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada, eles entrarão a peleja contra os caldeus, para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor. Nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor, farei que torne do cativeiro da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar o gado.
nas cidades das montanhas, nas planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa, e farei a casa de Israel e a casa de Judá, naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Mais uma vez, Tizindekenu, o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto, e queima oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e nem noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também nos levíticos, dos levitas, os sacerdotes, os meus ministros. Como não se pode contar os exércitos do céu, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei os descendentes de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que tem esse povo falando, dizendo? As tuas gerações, e o Senhor elegeu agora e as rejeitou, e as desprezaram o meu povo como não fora no dia de antes? Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, eu não puser as ordenanças no céu e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles, ou seja, terei piedade. Uma leitura extensa, mas uma leitura profunda, mostrando que Deus é Deus que corrige, mas é aquele Deus que restabelece, mostrando que é aquele Deus que prova, mas é o Deus que aprova, mostrando que é o Deus que tudo tem um propósito, e verdadeiramente nós vamos ver na sequência que isso se cumpriu na íntegra. O povo teve que ser levado em 3 remessas para o cativeiro. O povo permaneceu 70 anos, mas passados os 70 anos em Babilônia, Deus levanta Ciro, liberta o povo, dá a carta de euforia para que o povo possa voltar e se restabelecer. A maior prova viva disso, olhe para Israel hoje, uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação bem-sucedida. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpriu. A palavra de Deus, ela se cumpre. E a palavra de Deus, ela sempre se cumprirá. Vamos escrever isso hoje lá? A palavra de Deus se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Consegue escrever? A palavra de Deus se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Essa foi a leitura de hoje e que Deus te abençoe.